Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. À medida que eu não ando com Deus, não posso identificar meu pecado. 4 maneiras de não andar com Deus. Primeiro, quando eu me afasto da palavra. Quando eu me afasto da palavra. Querido, se você não tem o hábito de meditar na palavra, você não pode. Você não pode reconhecer os pecados. Porque Deus, quando se fala de Deus, não se fala exclusivamente da pessoa dele. A palavra de Deus é uma representação de Deus. O Espírito de Deus, uma representação de Deus. A igreja de Deus, uma representação de Deus. Quando não se tem comunhão com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o culto de Deus e com os santos de Deus, eu não posso identificar meus pecados. Só recapitulando para você entender. Eu estou dizendo que muitos cristãos seguem frustrados por não alcançar suas metas, transpor suas barreiras, não receber respostas de oração, nem ter sucesso no seu progresso espiritual. E eles indagam, por quê? Qual é a causa? E julgam que são inúmeras. Como Israel, por que jejuamos nós e tu não atende? Por que afligimos a nossa alma e tu não responde? Aí vem Deus com a resposta bombástica. Primeiro, a culpa não é minha. Nunca atribua a culpa a Deus. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 4. Não é o Senhor. Então de quem é a culpa? É de vocês. Por quê? Por causa dos vossos pecados. Nossos pecados. Sim. E por que nós não estamos identificando eles? Porque vocês não estão sensíveis a eles. E por que vocês não estão sensíveis? Isaías 1, que o texto deve ser interpretado à luz do contexto. O livro inteiro fala, o boi conhece o seu possuidor. O caminho, o jumento, o caminho da manjedoura. Mas Israel não me conhece, se apartou de mim. É isso, essa é a causa. Agora, como eu me aparto de Deus? De 4 maneiras. Primeiro, quando eu afasto da palavra de Deus. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Escute, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. É a palavra de Deus que revela o meu pecado. É a palavra de Deus que me faz sensível ao pecado. E uma vez que você afasta da palavra, você não lê as Escrituras, não tem vida prática nas Escrituras, você se torna insensível ao pecado. Tem irmãos que pegam na Bíblia só quando vêm ao culto. Irmãos que nunca leram o Novo Testamento inteiro sequer. Nunca leram a Bíblia inteira sequer. Estão no mundo das ilusões. A lei e o testemunho. Se vocês não falar segundo essa palavra, jamais verão a alva. Quando eu deixo a comunhão com a Escritura, eu me torno insensível ao meu pecado. A Escritura, ela é como espelho. A lei é como espelho. Paulo é enfático. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. É a palavra. Então, meu irmão, por que vocês estão mortos nos pecados? Porque não são sensíveis aos pecados. E por que não são sensíveis? Por falta de comunhão com Deus em sua palavra. Você quer saber como é que você está? Como estão seus pecados? Vai para as Escrituras. Vai para Provérbios. Vai para Eclesiastes. Vai para João, Mateus, Marcos, Lucas. Vai para Romanos. Vai para Colossenses, Efésios. Então, as Escrituras revelarão seus pecados. Mostrarão que você não é tudo que pensa. Revelará a sua iniquidade e te tornará sensível ao pecado. À medida que eu não ando com Deus, não posso identificar pecado. 4 maneiras de não andar com Deus. Primeiro, me afastando da palavra. Segundo, me afastando da oração. João 16:8. Ele, quando vier, ele quem? O Espírito Santo.
Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Através de oração. Eu não conheço um homem, eu não conheço um ser humano no universo que já sentiu convicção do pecado sem orar. É a oração, é na presença de Deus contínua, é no exercício pleno da oração que o Espírito Santo vem numa medida e Ele revela os meus pecados, Ele me torna sensível aos meus pecados. Como alguém que não nutre uma vida de oração, como alguém que não tem uma vida de oração diária, vai conseguir ser sensível aos seus pecados? Jamais, jamais, impossível. Por isso você vai continuar duro, frio, vai continuar arrogante, soberbo. Espírito Santo, na oração. Deus quem revela nossos pecados. Deus é luz. Qual a função da luz? Expor as trevas. A luz se manifesta onde? Na leitura das Escrituras. Segundo, a luz se manifesta onde? Na oração. Você já teve um dia que você está meio arrogante, prepotente, irado, carnal, sensual, sabe? Você está naquele dia, né? Truculento. Então Deus te chama para orar, então você vai orar. E quando você ora, você começa a chorar e dizer: que monstro que eu sou. Meu Deus, olha o que eu fiz ontem. Olha o que eu falei para o meu marido. Olha o que eu fiz com aquela pessoa. E você vai sentir convicção. Por quê? Porque comunhão, o Espírito de Deus, através da oração, está revelando o seu pecado. Então você se torna sensível ao pecado. E agora quem não ora? Quem ora só no culto. Não ora no culto, abaixa a cabeça e fica ali, né? Esperando o pastor chato, que hora aquelas orações extensas acabar. Né? Como é que alguém assim vai sequer entender o que eu estou pregando? It's impossible. Impossível. E Deus está dizendo isso. Eu estou mostrando para você qual é a causa de você estar nesse estado. Estou mostrando para você por que você está nesse estado. Terceiro, à medida que eu não ando com Deus, não posso identificar meu pecado. Eu não ando com Deus quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto da oração. Terceiro, quando eu me afasto do culto. Culto. Eclesiastes capítulo 5 e Salmo 73. Não te apresse com teu pé em pisar na casa do Senhor. Te achegue mais para falar do que para ouvir. Porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O salmista está dizendo: quando ele entrasse no templo. Quando você entrar no templo, total reverência. A presença de Deus, Deus se faz presente ali. Salmo 73 diz: meus pés quase que se desviaram, eu quase escorreguei. Lá no 11, mas quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles. Por que eu não consigo ser sensível aos meus pecados? Falta, meu irmão, de comunhão na igreja. Falta de cultuar a Deus. Pessoas que não vêm nos cultos. Pessoas que não têm compromisso com os cultos. Como é que a pessoa que fica a semana inteira vendo televisão, mexendo na internet, trabalhando na faculdade, na escola, vai ser sensível aos pecados? Ela não está na comunhão com os santos. Ela não está ouvindo os louvores. Ela não está ouvindo a pregação. Ela não tem um momento de oração. Tudo aquilo que vai convencê-la. Tudo aquilo que vai mostrar o pecado. Para mim, se tivesse culto todo dia, eu vinha todo dia. Sou viciado. Problema. Sou dependente. Dependente de culto. As pessoas assim. Tem culto hoje? Pelo amor de Deus. Se você estiver nesse dia, não vem não.
Fique em casa. Pelo amor de Deus, não você explode aqui dentro. Falta do culto. Quando se afastam do culto público. Os puritanos falam coisa que às vezes a gente não pode falar muito, que escandaliza. Mas o problema dos puritanos, eles falaram. Quando você falta de um culto por razões não justificáveis, você está ignorando o sacrifício de Cristo. Você está dizendo assim, olha, Jesus, tem coisa mais importante para eu fazer hoje do que o que o Senhor fez na cruz. As pessoas não têm alegria. Davi disse assim, hoje me alegrei, porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, a presença de Deus está aqui. Há uma atmosfera diferente. Quando os santos se reúnem, cantam em louvor e adoração, a glória de Deus desce nesse local. Então há milagres. Ele convence do pecado, Ele salva pecadores, Ele tira o fardo das minhas costas. Não deixe de vir ao culto, não deixe de congregar, não deixe de louvar ao Senhor. Essa é uma das razões. Estão entendendo? Diz amém. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.